Múltiplas de classe 3 de Miller, um ensaio clínico randomizado, por Sofia Aroca e colaboradores, em 2010. O objetivo desse ensaio clínico randomizado do tipo boca dividida foi avaliar se a técnica do túnel modificada, associada com enxerto de tecido conjuntivo e proteínas derivadas da matriz de esmalte, poderá melhorar os resultados do tratamento de recessões gengivais múltiplas quando comparado com a mesma técnica sem adição das proteínas, materiais e métodos. 20 indivíduos saudáveis com uma média de idade de 31,7 anos foram envolvidos nesse ensaio na clínica da universidade. Pacientes com no mínimo 3 dentes adjacentes exibindo recessão gengival nos 2 lados da boca foram tratados com a técnica do túnel modificada associada com enxerto de tecido conjuntivo. No lado teste, as proteínas derivadas da matriz de esmalte foram usadas juntamente. Parâmetros clínicos foram medidos no início, aos 28 dias, 3, 6 e 12 meses após as cirurgias. Os resultados são apresentados ao nível dos indivíduos. A média de recobrimento radicular a partir do início até 1 ano de pós-cirurgia foi de 82% para o grupo teste e 83% para o grupo controle. O recobrimento radicular completo foi obtido em 1 ano, em 8 indivíduos, 38% dos casos operados, tanto no grupo teste quanto no grupo controle. Conclusões. Os resultados de 1 ano indicam que a técnica do túnel modificado associada a enxerto de tecido conjuntivo é previsível para o tratamento de recessões gengivais múltiplas de classe 3 de Miller. A adição de proteínas derivadas da matriz de esmalte parece não melhorar a média dos resultados clínicos. Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos à segunda temporada do RegeneraCast. E essa temporada, como eu já falei para vocês, nós vamos dedicar a falar sobre tecidos moles ao redor de dentes e ao redor de implantes. Essa segunda temporada, nós teremos 5 convidados. O Dr. Aníbal, que é um grande amigo e, além de tudo, eu sou sua amiga de gente legal, é um grande cirurgião. Desculpa. É um grande amigo e um grande cirurgião. Além dele, nós teremos outros convidados, como o Cleverson Silva, o Rander Macedo, o Ricardo Taqui e o João Batista César Neto. Todas essas pessoas, todos esses amigos, eles vão falar só sobre tecidos moles ao redor de dentes, ao redor de implantes. O Dr. Aníbal, para começar a nossa série de entrevistas aqui no nosso RegeneraCast, vou fazer só uma pequena introdução, mas ele mandou um artigo super legal sobre recobrimento radicular de recessão gengival múltipla de classe 3 de Miller, da Sofia Aroca. Nós vamos conversar sobre esse artigo hoje, mas primeiro eu preciso fazer uma introdução. Aníbal, tá cheio de gente aqui dizendo que você é o máximo, dando boa noite. O que seria da vida sem os amigos? Então, vamos lá. Doutor Aníbal é formado em odonto, com especialização em pério, implante e prótese, mestre e doutor em pério, coordenador da especialização em implante e pério do Instituto Orbis, em Curitiba, coordenador do curso de imersão em cirurgias plásticas periodontais e perimplantares no Instituto Orbis, também em Curitiba, e clínico com mais de 20 anos de prática. Dr. Aníbal tem grande experiência com a cirurgia plástica periodontal, tem casos lindíssimos documentados, tem follow-ups longos e são longos o suficiente para mostrar o resultado no curto prazo e para mostrar a estabilidade de resultados no longo prazo. Isso vai de acordo com o que a literatura tem mostrado, que não adianta mostrar só um resultado bom imediatamente após a cirurgia e esse resultado não se manter. Bem, hoje o nosso assunto então é cirurgia plástica periodontal, como eu já falei para vocês, tratamento de recessões gengivais múltiplas de classe 3 de Miller. E, Aníbal, o palco é seu. Por favor, pode falar. Boa noite, né, a todos. Primeiro, agradecer a Flávia, né,
além de uma grande amiga, uma excelente profissional, clínica e pesquisadora, né, com artigos aí de renome internacional, né? Então, muito obrigado, eu fiquei muito feliz com o convite. É um assunto que eu adoro falar, né? É uma área que eu adoro, é uma área que eu tenho uma predileção especial, além de, apesar, na verdade, de trabalhar com outras áreas conexas, né? Mas a parte de recobrimento, de manipulação de tecidos moles, é uma área que eu tenho um apego especial, né? É, quando você me perguntou, né, me falou o formato do RegeneraCast, que a gente ia discutir um artigo, eu fiquei pensando em qual artigo, né, selecionar. E eu selecionei um artigo como você falou, da Sofia Aroca, que para mim foi um divisor de águas assim no potencial das cirurgias reconstrutivas aí, principalmente de recobrimento, né? Quebrou um certo paradigma que era essa, essa conquista aí do recobrimento completo mesmo em recessões classe 3 de Miller, ou a gente poderia falar de RT2 de Cairo, né? Então, pensei nesse artigo por isso, né? Juntando minha paixão, a parte de recobrimento, especialmente de tunelizações, com um artigo realmente emblemático que mudou um pouquinho a chave do que todo mundo estava pensando. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Quem chegou agora e quem não vai poder ficar até o fim, essa live ela vai ficar gravada nos nossos canais do YouTube e do Spotify, além do Instagram. No Spotify, você consegue ouvir na íntegra e ainda a tradução do resumo desse artigo que o Aníbal está falando. Esse artigo é um artigo em inglês. Se você quiser ter acesso ao artigo inteiro, por favor, entre em contato com o Aníbal ou comigo, que vai ser um prazer a gente mandar para vocês. Tá certo? Vamos começar a discutir então? Vamos lá. Então, vamos lá. Esse artigo, ele trata de um estudo clínico randomizado de recobrimento radicular. Para quem não sabe o que é um estudo clínico randomizado, neste caso em especial, existem duas técnicas que podem ser escolhidas aleatoriamente para o mesmo paciente. Então, de um lado da boca foi feito um procedimento, do outro lado da boca foi feito um outro procedimento. Isso é selecionado na hora, para que seja reduzido o viés ou a chance de, vamos dizer assim, a tendência de você ter um resultado melhor de um lado ou melhor do outro. Então, isso é um ensaio clínico randomizado. De recessões únicas, o mesmo paciente ofereceu um lado teste e um lado controle, e o que tem de diferente nesse artigo é que ela traz proteínas derivadas da matriz de esmalte. No mundo inteiro só existe uma marca comercial, que é o Endogain, comercializado pela Straumann. São proteínas derivadas da matriz de esmalte que ela usa para fazer o tratamento da superfície. Eu acredito que a grande novidade desse artigo, você disse que para você foi a virada de chave. No meu ponto de vista, eu como leitora, eu digo que a grande atenção que esse artigo traz para mim é no tratamento da superfície e na possibilidade de recobrimento total de classe 3 de Miller. Conta para nós um pouquinho sobre a sua experiência com esse tipo de recobrimento para classe 3. Então, na classificação, né, do professor Miller, né, a ideia dele original previa para esse tipo de situação em que a gente tem já uma perda de inserção interproximal, o que dificulta de sobremaneira a cobertura completa, ele previa para esse tipo de defeito uma cobertura parcial, ou seja, se pensava que era impossível ou muito pouco provável se conseguir, em situações como essa, uma cobertura completa da superfície radicular previamente exposta.
E realmente é muito difícil a gente conseguir uma cobertura completa nessas situações, né? A falta dessa inserção completa interproximal, a falta do tecido, a falta da papila preenchida completamente nessa região, torna, principalmente quando a gente trabalha com retalhos, aí, abertura de retalhos, incisões em base de papila, incisões verticais mesmo, né? Tornam muito pouco provável esse tipo de cobertura, né? Então a gente veio caminhando ao longo do tempo nas chamadas tunelizações, né? A gente pode considerar que o envelope de Raetz, que foi o primeira forma de tunelização ainda que realizado para dentes unitários. Aí Allen, Zarbaleg, cada autor, cada pesquisador foi acrescentando alguma coisa nessa modalidade de tratamento, permitindo uma performance melhor, uma performance mais segura, usando todo o potencial que essa técnica pode nos trazer. A Sofia, no seu lado, ali também traz uma modificação, principalmente nas espessuras de retalho e principalmente no descolamento da base da papila, permitindo assim, com a associação com o tecido conjuntivo, que essa papila, como se fosse calçada por esse tecido conjuntivo, pudesse tanto preencher mais a meia cervical, quanto levar a uma cobertura completa. Ainda hoje eu entendo que para esse tipo de situação, para esse tipo de defeito, a solução com esse tipo de tunelização é muito mais favorável e a possibilidade de cobertura total, completa, para esse tipo de defeito é muito mais previsível com esse tipo de técnica. Obviamente, para cirurgiões extremamente habilidosos, né, a escola italiana, Zucchelli, muito provavelmente, com retalhos, eles possam atingir resultados bem similares. Mas, para a grande maioria dos normais, aí, abrir um retalho nessa região, uma incisão nessa região, e conseguir um ganho tanto na altura dessa papila quanto no recobrimento total, é um desafio imenso. Então, eu acho que ainda hoje esse tipo de defeito é difícil de ser tratado, não é sempre que a gente vai conseguir um resultado favorável como esse, mas a gente tem esse potencial, especialmente utilizando as tunelizações, e hoje, eventualmente associado com incisões tipo vista, que permitem ainda uma facilidade de manipulação ainda maior, uma facilidade de estratificação desses tecidos ainda maior, levando a uma probabilidade de um resultado favorável maior. Qual é a sua experiência de resultado utilizando a técnica do túnel em classe 3 de Miller ou RT2 de Cairo, como você falou? Olha, eu tenho uma boa experiência, ainda que os meus resultados talvez não tenham um prazo tão longo, mas tenho resultados de 2, 3, 4 anos aí, que eu já considero Sim, com certeza. Bem longo. E parece que esse tipo de defeito acaba caindo para mim, né, nos cursos. Então, a gente vê muito, principalmente na mandíbula anterior, né, realmente uma quantidade, uma prevalência muito grande de casos, tanto de retração, quanto de retrações associadas à perda interproximal, as nossas chamadas classe 3. Então, eu tenho já uma boa experiência, né? No trabalho ali, a Sofia consegue um resultado de aproximadamente
30% de cobertura total, falando no número de pacientes, né? Eu não fiz bem a conta, mas rapidamente numa conta aí, em torno de 30% dos casos ela consegue uma cobertura completa, que é um bom número já, né, para a gente pensar. E longe de querer me comparar a ela, né, mas passado 15 anos também desse artigo e talvez 16 anos aí dos procedimentos cirúrgicos em si, a gente também evoluiu, né? Tanto no entendimento biológico da coisa, quanto na melhoria dos instrumentais, dos materiais. Então, eu diria que a gente tem também em torno disso, talvez um pouquinho mais, né? 30%, 35% talvez de casos em que a gente consegue uma cobertura completa. Obviamente, nem todos os casos a gente consegue isso, né? Porque, especialmente nesses casos mais desafiadores, realmente tudo tem que conspirar muito bem para que o resultado final seja o esperado. A gente sempre tem uma expectativa muito grande, né? Eu, como cirurgião, sempre tenho uma expectativa muito grande. O paciente também sempre tem uma expectativa muito grande, né? Mas a gente tem que controlar um pouquinho essa expectativa do paciente, né? Tentar trazer um pouco mais para a realidade, que esse tipo de cirurgia, na realidade, a cobertura é um dos objetivos dessa cirurgia, né? Eu coloco sempre que a melhoria do fenótipo, a melhoria da espessura está entre os nossos objetivos, a melhoria qualitativa com a melhor aumento da queratinização da região também é um objetivo. Então, a gente tem esses 3 objetivos principais e ainda que a gente não consiga 100% da cobertura, a gente vai, com muita probabilidade, né, conseguir, juntando todos esses nossos objetivos, conseguir uma melhoria bem razoável, bem adequada para os nossos casos aí, em termos de longevidade, de estabilidade de toda essa zona de transição aí, né? Me fala, você usa a técnica conforme descrita pela Sofia, com o túnel modificado, com um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial e proteínas do esmalte? Você faz algum tratamento químico na raiz? Então, eu, assim, procuro sempre, eu acho, nisso que você falou, eu procuro sempre utilizar esses 3 quesitos aí, né? Primeiro que, para mim, né, as tunelizações, essa técnica de túnel é conjuntivo dependente, né? É uma cirurgia que, ou um substituto, mas enxerto dependente. É muito difícil você fazer ou você esperar um resultado bom, a não ser que seja algo muito pequeno mesmo, às vezes uma reintervenção, né? Mas é muito difícil você esperar, e especialmente em classe 3, um resultado favorável sem nenhum tipo de enxertia, né? Eu sou super favorável e partidário do enxerto autógeno, né? Para mim, os resultados são muito, muito superiores. Hoje, eu não vejo que a área doadora seja um problema em termos de morbidade, né? Claro que sim, a gente tem um segundo local cirúrgico, mas eu entendo que, diante das técnicas de proteção que a gente tem desenvolvido, ou que se tem desenvolvido na literatura nos últimos anos, a gente tem um bom conforto quanto a isso, né? Além de mais, o tamanho dos enxertos diminuíram tanto em largura quanto em espessura, então isso torna a cirurgia, o pós-operatório, a morbidade muito mais controlada. Então, pesando tudo isso, eu vou te dizer que, ainda que a gente tenha as matrizes colágenas, os substitutos, não é a minha eleição, né? Não é
a minha técnica favorita. Então, eu acho que o túnel é enxerto dependente, as tunelizações são enxerto dependentes. Na minha opinião e na minha preferência, conjuntivo dependentes. Sempre que possível, eu associo com as proteínas derivadas do esmalte, associado com condicionamento químico com o EDTA, conforme preconizado mesmo pelo fabricante, né, que você mesmo citou aí. Né? Então, em geral, eu trabalho com EDTA 24%, pelo pH neutro, por toda a literatura que já tem atrás disso, né? A minha monografia da especialização foi sobre tratamento químico da superfície radicular, desde o ácido cítrico do próprio Miller, né? Passando pela tetraciclina e culminando hoje mais difundidamente aí com o EDTA, né? Então, sim, eu procuro trabalhar quase 100% nesses casos, especialmente para tunelizações. A gente tem exceções em casos de curso, quando tem essa questão financeira, que apesar do custo hoje já está bem mais acessível, ainda é um custo e às vezes o paciente não tem como arcar com esse custo adicional. Mas no consultório privado é praticamente 100% com as proteínas, né? Eu acho que... Pode falar. Eu tenho ouvido alguma coisa, principalmente quem vem da Europa, falando do uso do ácido hialurônico. Algumas empresas aqui no Brasil já sinalizaram que têm intenção de trazer. Você tem ouvido alguma coisa? Você está propenso a algum resultado com ácido hialurônico? Tenho ouvido bem, assim, de ouvir mesmo, não li nenhum artigo, assim, não me aprofundei em cima do tema realmente. Então, realmente, não consigo te dar muita informação sobre isso, mas tenho escutado algumas experiências. Rumores, né? Rumores, isso. Rumores aqui no Brasil. Aníbal, você como professor e já deu aula para tantas turmas, você tem algum local de preferência de extração desse enxerto para colocar, como você mesmo disse, no caso tunelização enxerto dependente, tem algum lugar que você prefere fazer a remoção? Sim, para esses casos, em termos de recobrimento radicular, né, o palato, né, como forma de enxerto gengival livre, né, procurando coletar especialmente a lâmina própria, né, de uma área superficial do tecido conjuntivo, não da submucosa mais glandular, mais adiposa, né. Isso também foi uma mudança lá do meu início na periodontia, né? E como a gente removia enxertos espessos e profundos, né? Espessos, largos e profundos, né? E hoje a gente tem a tendência justamente ao contrário, né? De remover mais superficial, mais finos, mais estreitos e que permitem, dessa maneira, um pós-operatório muito mais favorável, muito mais confortável para o paciente. Uma outra região que eu gosto bastante de trabalhar para coleta é o tuber, né? Porém, para recobrimento, eu acho que não é a melhor opção, ainda que a gente tenha alguns casos relatados na literatura aí de um crescimento posterior desse enxerto, e na região vestibular, eu acho que isso não é uma vantagem, né? Agora, para casos de reconstruções periimplantares, em que a gente vai tentar ganhar tecido no sentido mais vertical, mais na crista, aí eu acho que o tuber é insubstituível e esse crescimento, se acontecer, é interessante nesse caso. Tentativas de reconstrução de papila,
aumentos de rebordo no sentido vertical, daí eu acho que o tuber, a tuberosidade da maxila, é o meu local de eleição quando a gente não tem um terceiro molar roubando ela aí da gente, né? Mas sim, daí em termos de conforto pós-operatório é ainda melhor, né? O tuber sim é uma região que para o paciente é muito, muito confortável nesse pós-operatório e isso também é algo que está no nosso radar para que a gente possa oferecer para o paciente a melhor experiência possível, né? Eu assisti uma cirurgia da Sofia Aroca no simpósio da Osteology, no simpósio internacional da Osteology em Barcelona o ano passado. Quando você fala da sua experiência no decorrer do tempo, é possível hoje, lendo esse artigo dela e vendo a cirurgia que ela executou, a cirurgia ela fez o recobrimento de, acho que eram 3 ou 4 dentes em 15 minutos. Porque a curva de aprendizado dela é muito grande nessa técnica, então ela tem uma habilidade monstruosa executando essa cirurgia. Você, como professor de especialização, de curso de aperfeiçoamento, o que você tem de curva de aprendizado com os alunos no túnel? Porque o que eu tenho com os meus alunos os alunos acham que a tunelização é o mais fácil, vamos dizer assim, a técnica que vai servir para tudo, porque ela é mais fácil de fazer. Me diz a sua opinião. Não é, na minha opinião, a técnica de eleição para qualquer aluno. Lê do engano, né? Realmente, assim, eu não faço em 15 minutos, né? Apesar de já fazer há muito tempo. Não tenho essa habilidade toda. Acho, obviamente, depende da região, né? Regiões com fenótipos um pouco melhores, você fica um pouquinho mais seguro, né? Mas quando a gente está trabalhando, de novo, especialmente em mandíbula anterior, com tecidos extremamente delicados, com inserções musculares extremamente potentes, freios, enfim, é uma cirurgia que demanda habilidade, demanda treinamento, demanda tempo, né? E muitas vezes o aluno termina a primeira cirurgia assim de 3 horas, né, de cirurgia, né? E fala, meu Deus, não quero fazer isso aqui nunca mais. Tenho que cobrar 15 mil para valer a pena eu fazer uma cirurgia como essa, né? Mas os que persistem, né? Os que têm resiliência, os que têm paciência para entender o processo todo, pouco a pouco acabam desenvolvendo, entendendo, gostando da técnica. Porque o que eu acho especial nessa técnica, para mim é a creme de la creme, digamos assim, das cirurgias, né? Porque ela é mais refinada, né? Qualquer incisão que você fizer em papila, base, inclinada, enfim, se você não tiver um fechamento e uma cicatrização muito boa, é difícil a gente não ter uma cicatriz ali naquela região, por menor que seja, por mais imperceptível que seja. Às vezes o paciente não enxerga, mas você enxerga, né? A gente é muito crítico com a gente mesmo. O túnel não, né? O túnel, como você não tem nenhuma incisão, você termina a cirurgia limpa e o pós-operatório, obviamente, se tudo correr bem, um pós-operatório lindo, limpo, zerado ali na região da papila, que talvez seja a região mais nobre. Processo, estômago para aguentar perdas que vão acontecer, necroses que vão acontecer, aconteceram comigo, ainda acontecem eventualmente, ninguém está isento disso, né?
e de saber manejar isso daí depois, tanto o paciente como a área, para depois recuperar, né? Eu tenho uma historinha que eu conto para os meus alunos, né? Uma fábula ali, né? Não sei. Mas para mim, assim, para cirurgia mucogengival, assim, é tipo uma corrida, assim, que todo mundo sai e começa com 10 pontos, assim. E cada etapa você vai ter que manter o teu ponto ali. Planejou errado, perdeu um ponto ali. Incisou errado, perdeu mais um ponto. Descolou errado, perdeu mais um ponto. Não estratificou os tecidos corretamente, perdeu mais um ponto. Não removeu um bom enxerto, perdeu mais um pouco. Não estabilizou mais tão bem o enxerto, perdeu mais um ponto. De sorte que você pode chegar no final da tua cirurgia com uma pontuação negativa. E eu sempre falo para ele, nunca se esqueça que pode piorar. Então, você pode pôr a mão, você tem certeza que você vai melhorar. E se você passar todas essas etapas, né, de maneira não perfeita, mas bem, né, pelo menos bem, um bom planejamento, uma boa escolha de técnica, uma boa incisão, um bom descolamento, uma boa estabilização do enxerto, uma boa sutura final, é muito provável que você chegue no 10 no final, que é a cobertura completa, a espessura, a queratinização. Agora, sempre há a possibilidade da gente piorar a situação se a gente tiver, por exemplo, uma necrose daquele enxerto e, com certeza, a gente vai chegar numa situação pior do que a inicial. Então, a gente brinca um pouco isso, mas é muito sério, né? A gente tem que ter muito respeito com o paciente, com a técnica, com a delicadeza dos tecidos, com todo esse ambiente aí que envolve a cirurgia periodontal, especialmente nos defeitos mais críticos. Esse cuidado que você está falando aí dos 10 pontos, a gente pode colocar também como a qualidade do instrumental? A gente pode, obviamente, colocar com a qualidade dos instrumentais e a gente melhorou muito, né? Para mim, hoje, para as técnicas de tunelização, são essenciais a utilização de microlâminas, né? Então, hoje a gente tem até uma boa concorrência entre microlâminas, né? Um bom kit de tunelizador, fios de sutura, né, que melhoraram notadamente no Brasil aí a nossa disponibilidade aí nos últimos, 5 anos, né? A gente tem fios incomparavelmente melhores do que a gente tinha 5 anos atrás. Então, sim. E digo mais, os meus alunos mais experientes começam a entender que, apesar da técnica ser importante, né, e todos esses pontos serem importantes, mas um ponto fundamental que muitas vezes é negligenciado é a qualidade, a saúde do tecido pré-operatório, né? No curso, às vezes, é difícil a gente controlar tudo isso, né? Mas quem já fez já fez outro, ele percebe que o resultado é diferente quando a gente opera num tecido saudável. E, em contrapartida, quando a gente opera num tecido... A gente não opera num tecido altamente inflamado. Mas sabe quando não está redondo ainda? Melhorou bastante, mas ainda tem um certo grau de inflamação. Então, isso também faz muita diferença e está nesses nossos pontos aí. Previamente à cirurgia, a gente está com um controle muito bom, o paciente está com um controle muito bom, porque isso vai influenciar talvez mais a cirurgia do que um ou outro aspecto que a gente falou aqui, a técnica exata de sutura ou não, né? Enfim, esse eu acho que é um ponto que o simples às vezes não é tão simples assim, né? Parece que é muito
óbvio, mas o óbvio não é tão óbvio assim, até que alguém fale, ó, wake up, aqui, ó, esse é o ponto, né? Se liga, Uhum. né? E Uhum. realmente, como periodontista, a gente tem que ter isso muito bem estabelecido e ter na manga isso daí, e não pode deixar passar, tem que ser chato, tem que ser criterioso, se a gente quer resultados de excelência. Como você disse, quando a gente trabalha com pacientes de curso, os pacientes que foram operados, no caso, no artigo da Sofia, são pacientes de universidade. E eu imagino que ela levou um ano só para selecionar esses pacientes, para poder operar. Porque é muito difícil. Então, o paciente entra, aí você vai fazer o preparo inicial, você vai fazer a instrução higiene bucal e você tem que acompanhar para ver se, para ela ter este resultado, os pacientes tinham um excelente controle de placa. Para a gente ter um resultado bom no consultório com longevidade, um resultado estável, a gente precisa ter um excelente controle de placa. É como você está falando. E aí, quando a gente está no curso, aqui no Brasil, não sei fora, mas a minha experiência aqui, o paciente de curso é mais difícil. É mais difícil de você manter, às vezes o paciente não vem com esse preparo inicial tão bom quanto a gente gostaria, e aí talvez seja por isso que a gente não tem esse resultado, os 30% com 100% de recobrimento, 30% da amostra com 100% de recobrimento, talvez esteja aí, que é o detalhe do detalhe, né? Exatamente. E, bom, tem o aspecto cultural do brasileiro, né? Tem um aspecto, o lado do aluno também, porque ele está ansioso para fazer a cirurgia. Ele, na verdade, está, naquele momento, se importando muito pouco com essa qualidade ali. Ele quer aprender a técnica Aham. para fazer a tunelização. E você tenta segurar, mas daí também, uma hora você também já quer que o teu aluno também satisfaça a sua vontade. Então, todas essas equações, juntando todas as equações, é difícil realmente em curso. Mas por isso que eu digo, os alunos mais experientes que às vezes operaram casos legais, ou seja, com um bom controle inicial, e casos com um controle inicial médio ou ruim, percebem a diferença. Né? E daí lá na frente vão entender a importância daquela base que a gente falou desde o início, mas que naquele momento não tinha ouvidos tão preparados para absorver aquela informação, porque o foco era outro, o foco era técnica, o foco era cirurgia, o foco era a coisa mão na massa ali, né? Que eu acho que é Exatamente. natural, né? Que eu acho que é natural, mas eu acho que a nossa função sempre tentar mostrar isso para eles, né? Tentar Aham. evitar que eles tenham esses erros, né? Que podem ser evitáveis, né? Eu acho que é esse. Ou diminuir a quantidade deles, porque evitar 100% talvez seja impossível. Né? Voltando a falar um pouquinho dos resultados do artigo, para quem está entrando agora, esse artigo que nós estamos discutindo é o artigo da Sofia Aroca, lá de 2010, e ela fez um recobrimento radicular de recessões múltiplas utilizando a técnica do túnel. Olha só, no final do artigo, o resultado é, se você coloca proteínas derivadas da matriz de esmalte ou não, o resultado é muito semelhante. E aí nós temos uma discussão, se é significante estatisticamente ou significante clinicamente. No caso dela, nem clínica nem estatisticamente me parece que teve diferença. Mas olha só, eu queria chamar atenção para você uma questão. O artigo é de 2010. Hoje, os resultados eles têm que ser centrados no paciente. Quando ela escreveu esse artigo, os resultados eram centrados no recobrimento total. Mas olha só, se o paciente ele tem uma queixa, a queixa dele, por exemplo, é cárie radicular. Se você conseguiu recobrir 90%, é sucesso. Se você conseguiu recobrir, se o paciente tem como queixa hipersensibilidade e zerou a hipersensibilidade recobrindo 80%, você teve sucesso. Se a queixa do paciente é dentes longos, aí você precisa recobrir 100%. Você concorda comigo? Concordo plenamente, né? A gente tem essa mudança também, né?
na área da pesquisa, em que essa informação do paciente é muito mais importante, né? Que antes se deixava de lado ali, né? E realmente no artigo a gente não tem diferença estatística nem clínica, né, em termos de recobrimento com ou sem a matriz derivada do esmalte. Até em números absolutos, o 100 dá um pouco melhor Parece que é... que o com Exatamente. números absolutos ali, mas obviamente isso pode ser uma coisa aleatória, né? E eu também, né? E tem muitos artigos nesse sentido em relação à matriz derivada do esmalte, né? Mas eu tenho o costume assim de olhar os meus pacientes precocemente, assim, né? Então eu opero e eu faço uma primeira revisão ali com 3 ou 4 dias, ou procuro fazer quando a minha agenda permite ali, né? Com 3 a 4 dias. E normalmente quando eu vejo o paciente com 3 a 4 dias, eu já sei mais ou menos como vai ser o resultado desse paciente, porque essa adesão mais precoce do retalho, essa estabilidade, vamos dizer, um pouquinho mais precoce do retalho, vai se refletir no resultado final, né? Pequenas ilhas de necrose já são observadas nesse primeiro momento e eu já consigo prever que isso não está caminhando tão bem. Eu posso fazer alguma coisa, mas não muito, né? Mas ainda assim eu posso manipular de alguma maneira isso daí para minimizar o dano, vamos dizer assim. Então, por isso eu gosto de vê-los inicialmente com esse período aí, né? Ainda que eu vá remover essas suturas somente depois de 2 semanas, 15 dias, né? Mas eu gosto de ter esse acompanhamento e eu consigo perceber isso precocemente. E para isso, eu acho que clinicamente, é uma observação clínica, você falou inicialmente aí o meu currículo, mas eu me considero, antes de tudo, um clínico, né? A minha área de eleição ali é a área clínica, eu não sou um pesquisador, né? Não tem esse viés tão de pesquisa, assim como eu sei que você tem muito bem. Então, para mim, clinicamente, eu tenho uma percepção que as proteínas ajudam nessa adesão precoce. E, para mim, isso é fundamental. E, então, por isso, eu tenho essa preferência, né? Os trabalhos são conflitantes nesse aspecto. A maioria, em termos de recobrimento, não tem diferença, né? Uhum. Mas essa interface tecido mole, novo, né? Retalho, dente, eu acho que é maximizado com com a utilização dessas proteínas, e é por isso que eu utilizo-as, né? A gente Mas tem... não teve diferença e muitos não mostram diferença em termos de recobrimento, não. Mas eu gosto muito, a gente no consultório usa bastante as proteínas derivadas da matriz de esmalte nos casos de recobrimento, justamente por essa questão que você está levantando. Essa adesão inicial do retalho parece ser melhor. Eu não sei, eu tenho que dar uma olhadinha se existe já algum marcador salivar, alguma proteína que a gente consegue identificar dentro do suco, do fluido crevicular, identificando que essa adesão precoce acontece nos casos que a gente usa Endogain, mas eu gosto bastante de usar. Mais uma coisa que eu queria te falar, a gente está trabalhando no estudo piloto agora, você estava falando de importância de fio de sutura, que a gente tem fios de sutura melhores no mercado brasileiro, e nós comparamos um fio de sutura do mercado brasileiro, um nylon preto 5.0, uma coisa que a gente usa no cotidiano, com uma outra marca. E a gente observou que até quando você sutura com o mesmo fio, se você usa só o retalho pegando na gengiva, na porção queratinizada, e você compara quando você sutura na mucosa alveolar, você tem diferença de cicatrização, utilizando o mesmo fio.
sim. Na gengiva é muito melhor a cicatrização. E quando a gente usa um fio que a agulha é siliconada, o fio ele faz o processo de edema, claro que em numa menor proporção. O fio ele acompanha o edema do retalho, a cicatrização é muito melhor. Então, hoje, talvez, se a gente pudesse replicar ou repetir o trabalho que a Sofia fez, utilizando esses instrumentos que a gente tem, com essas técnicas que a gente vem melhorando nesses últimos 14, 15 anos, e ainda associar com todos esses materiais que a gente tem hoje, talvez a gente tivesse resultados melhores. É por isso que talvez você tenha mais do que 30% de recobrimento total nos seus casos de classe 3 de Miller. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que se a Sofia repetisse, ela ia ter muito, muito, muito mais que isso, né? Eu precisei dessa ajuda toda aí, né, para chegar aos pés da nossa ilustríssima professora aí, né? Mas é isso, eu acho que são 15 anos, né? Muita coisa mudou, né? Até a forma da cirurgia, né? Até o estabelecimento muito maior das incisões verticais à distância, tipo vista, muita coisa que facilita mesmo todo o processo, né? Tanto de confecção do retalho como um todo, como no processo de reparo, no processo de cicatrização, passando pelos fios, pelas lâminas, pelos tunelizadores, pelo tamanho, pela magnificação, né? Hoje é uma coisa que eu utilizo rotineiramente no meu. Na verdade, eu já não consigo atender mais sem lupa, né? Sem magnificação. Eu acho que é uma outra coisa que muda o patamar do teu atendimento, né? Da tua cirurgia. Então, eu acho que todos esses equipamentos aí, né? Vem para somar, né? E para facilitar a manutenção daquele 10 que a gente inicia em cada cirurgia. Essa é a nossa ideia, né? Outra coisa que eu acho que é fundamental, que eu também falo para os meus pacientes, para os meus alunos, perdão, sempre é fotografia, fotografar, rever os casos, entender aonde a gente errou, o que aconteceu. A fotografia é o melhor professor que você tem, né? Porque quando você tem um resultado ruim, e você vai tentar lembrar da cirurgia, tanta coisa aconteceu naquela cirurgia, você estava preocupado com tanta coisa, que às vezes você não percebe um pequeno detalhe que provavelmente gerou aquele dano, aquele resultado. E quando você começa a fotografar e a rever o passo a passo disso daí, fica muito mais fácil a gente perceber, visualizar isso e evitar isso nas próximas cirurgias. Então, eu sei que é difícil, é chato fotografar, parar, se a gente não tiver uma terceira ou quarta pessoa, mas eu acho que é um professor que você tem ali do seu lado. Eu acho que é algo que a gente deve incorporar sempre na nossa rotina. Ou filmar, enfim, ter alguma forma de rever as nossas cirurgias e entender o resultado que a gente chegou, né? Eu entendo que a dificuldade de fazer um ensaio clínico como esse que a Sofia Aroca fez, com paciente com boca dividida, paciente com recessões múltiplas dos dois lados da boca, que possa sofrer a cirurgia, é muito difícil. Mas sabe que eu achei? Eu diria que eu identifiquei um erro ou um viés, porque ela misturou dentes anteriores com dentes posteriores, dentes com uniradicular com dentes multirradiculares. Por que eu estou falando isso? No começo da sua fala, você falou que na região anterior, principalmente nos incisivos inferiores, é muito difícil, o retalho é muito delicado. Você não pode soltar esse retalho na mão do aluno que acabou de começar, porque a chance de fenestrar, de perder papila, é muito grande.
Eu acho, eu acredito que se a gente conseguisse separar por grupos de dentes, então, por exemplo, vamos discutir esses resultados de classe 3 ou RT2 de Cairo. Nos multirradiculares, a gente teria outros resultados. Você não acha? Porque a largura da papila é diferente, a altura da papila é diferente, a quantidade de osso interproximal que tem osso medular para irrigar esse retalho vai ser diferente também. Às vezes, se a gente tratar de maneira diferente esses grupos de dentes, a gente tem resultados melhores. E a gente não poderia classificar só né, na minha humilde ideia, ou nos meus pensamentos mais loucos aqui, eu diria assim, não classificaria por classe 1, 2, 3 de Miller, mas por altura e largura de recessão e a sua relação com a largura e altura de papila. O que você acha? Realmente, se teu ponto de vista tem uma razão de ser, né? A gente tem realmente essa diferença, né? Entre grupos de dentes, eu acho que a papila em si, né? A papila em si é um fator muitíssimo importante, né? Para que a gente até escolha técnica, né? É muito difícil a gente pensar numa cirurgia com incisões oblíquas, como diz o Kelly, numa papila extremamente estreita, né? Agora, vai necrosar. Porque só com o mestre lá que não vai necrosar, mas o resto do mundo inteiro, os normais aqui, vai necrosar, a gente vai colapsar, vai perder aquela papila. E, por outro lado, é muito fácil, é muito favorável quando a gente tem uma papila larga. Então, sim, ter o tamanho da recessão e o tamanho da papila, a altura, a largura da papila, espaço, black space, sim, faz muito sentido, né? Agora, vai tornando muito mais difícil a concepção desse trabalho, né? Porque você precisa, já é difícil, né, a gente achar grupos, né, ou duas áreas no mesmo paciente para que a gente não tenha o viés do próprio paciente, né, na influência da cirurgia. Então, eu falei que eu entendo a dificuldade de você construir esse trabalho, mas é só pensando, será que a gente não teria um resultado diferente? Deixa eu interromper você. O Ricardo está aqui, que é um dos nossos convidados para os próximos encontros, ele deseja boa noite, e ele diz assim, vocês acham que a técnica de tunelização tem limite de altura da recessão para conseguir executar? Me diga você, o que você acha? Olha, sim, não, né? Dependendo um pouquinho da recessão. Quando a gente fala de recessões, na minha opinião, obviamente, quando a gente fala de recessões múltiplas e largas, eu acho que sim, né? Eu acho que recessões extremamente profundas vão ser beneficiadas de um retalho, por exemplo, né? Mas, obviamente, a gente tem as recessões ou retrações estreitas e isoladas, né? Em que a associação da tunelização com a aproximação de bordos de escolha, por exemplo, traz resultados extremamente favoráveis. Mas se a gente falar da tunelização estrita mesmo, né? Eu acho que ela tem uma relação com a de 4, 5 milímetros no nosso limite para um resultado favorável, né? Agora, associando essas outras técnicas, é possível mesmo em retrações mais profundas a gente conseguir um resultado bem interessante com
com esse tipo de defeito, né? Mas daí utilizando ou aproximação de bordos, ou as incisões de vista modificado, né? Para que a gente consiga, mesmo nessas retrações mais profundas, um resultado satisfatório. Nas múltiplas clássicas de tunelização, eu acho que a gente tem um limite aí em torno desse tamanho aí. Certo. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar aqui pelo Instagram mesmo, vocês podem mandar pelo YouTube, que eu encaminho para o professor Aníbal, ou então já entra direto no perfil dele e faça a sua pergunta, deixa lá. Aníbal, a conversa foi maravilhosa. Eu amei. Essa segunda temporada do Regenera Cast promete. Pessoal, Aníbal, por favor, faça suas considerações finais. Bom, que bom que você gostou, né? Sempre, a gente sempre vem com uma boa expectativa, né? Ainda mais falando com uma amiga tão especial como você, que o pessoal goste, que a gente traga informações pertinentes, né? Para todo mundo. Obviamente, o tempo de todo mundo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Então, para a gente parar para escutar alguma coisa, tem que ser alguma coisa relevante, né? Então, eu também adorei a conversa, passou super rápido, agora estou olhando no relógio aqui, já está batendo em 50 minutos aí, para mim era 10, 15 minutos que a gente estava conversando. Então, só agradecer a teu convite, também estender ao pessoal aí que se tiver alguma questão, alguma pergunta, eu estou à disposição ali no Instagram mesmo, por qualquer canal. E dizer que sempre que você precisar, será uma honra participar dos seus vários trabalhos desenvolvidos aí, né? Muito obrigado. Você é sempre tão disponível para mim. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Regenera Cast. Semana que vem tem mais. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau.